da atividade da primeira semana, sobre o capítulo 1, investigando os materiais. Peguem o caderno de vocês e acompanhem questão por questão. Na primeira questão, diferencie transformações físicas das transformações químicas. Gente, nas transformações físicas não vai haver a formação de novas substâncias. Um dos exemplos que tem no livro é uma pilha de madeira. Quando essa pilha de madeira é cortada, ela não vai deixar de ser uma madeira. Ela apenas sofreu uma mudança física na sua estrutura. Do mesmo jeito, se a gente rasgar um pedaço de papel, ele não vai deixar de ser papel, apenas sofreu uma mudança na sua estrutura física. Já as transformações químicas vão sofrer mudanças na composição do material, então vai haver a formação de novos materiais. Um exemplo que tem lá no livro também é a madeira queimando. Ela vai sofrer alterações na sua composição e vai virar outros materiais, como carvão, cinzas e fumaça. Então, só recapitulando, na resposta da primeira pergunta, transformações físicas são aquelas em que não ocorre a formação de novos materiais, e transformações químicas é quando vai ocorrer a formação de novas substâncias. Na 2, exemplo de transformação física pode ser um papel rasgando, pode ser a madeira cortada. E na terceira, um exemplo de transformação química pode ser a madeira queimando, formando materiais como cinza, carvão e fumaça. Quarta questão. Quais os estados físicos que os materiais podem ser encontrados? Esses estados físicos são 3, encontrados na natureza no formato sólido, no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Então, são esses 3 estados físicos em que os materiais podem ser encontrados. Quinta questão, defina as principais características dos estados físicos da matéria. Materiais que estão no estado sólido vão possuir forma definida e ocupar uma quantidade de espaço definido. Já os materiais no estado líquido vão ocupar uma quantidade de espaço definido, só que não tem uma forma definida. Eles vão adquirir a forma do recipiente em que estão inseridos. No estado gasoso, os materiais não vão apresentar forma definida e têm tendência a ocupar todo o espaço em que estão contidos. Então, o conceito de mistura é um sistema formado por 2 ou mais substâncias, e elas podem ser classificadas como misturas homogêneas e misturas heterogêneas. A gente vai ver agora um exemplo para poder fazer a correção da atividade. Para a gente diferenciar, a gente consegue fazer isso por características visuais. Como vocês podem ver nessa imagenzinha, uma mistura heterogênea, ela apresenta 2 fases, representada por cada substância contida nessa mistura. Então, o óleo seria uma fase e a água seria outra fase. Na figura B, a mistura é água e sal, formando uma mistura homogênea, porque apresenta só uma fase. Elas conseguem se misturar e a gente não consegue diferenciar uma da outra. Então, o sal está dissolvido na água e a gente não consegue diferenciar, então forma somente uma fase. Na primeira questão, analise o sistema abaixo e marque um X na classificação correta de acordo com o que você leu no início da atividade, que foi explicado. Esse sistema formado por água e areia vai formar uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. Pelas características visuais, a areia não está se misturando com a água, então ela apresenta 2 fases. Uma mistura que apresenta 2 fases, ela é chamada de mistura heterogênea, onde a água é uma fase e a areia é outra fase. Segunda questão. Analise o sistema abaixo, o álcool 70%, mistura de álcool etílico e água, excelente antisséptico,
capaz de destruir o vírus que transmite o novo coronavírus e marque um X na classificação correta dessa mistura, de acordo com o que você aprendeu no início da atividade. Ao observar essa mistura, podemos perceber que não dá para diferenciar as substâncias que estão nessa mistura, ou seja, não dá para diferenciar a água do álcool etílico. Então, como isso representa somente uma fase, então é uma mistura homogênea. Terceira questão. Analise o sistema abaixo, água e gelo, e marque um X na classificação correta, de acordo com o que você leu no início da atividade. Essa daqui a gente pode ficar em dúvida por quê. O gelo, ele nada mais é do que água no estado sólido. Só que nesse caso, como ele está no estado sólido, ele não está se misturando com a água, formando outra fase, que é uma fase sólida. E a água está no estado líquido. Então, aqui vai formar uma mistura heterogênea, onde a água é uma fase e o gelo vai ser outra fase. Quando esse gelo derreter, aí já é outra coisa.